Ela só queria limpar a casa, mas com um sussurro salvou um império e reencontrou o homem que um dia partiu seu coração. Essa é a história de Érica, o amor esquecido de um bilionário que voltou à sua vida trazendo segredos, uma filha e a chance de um recomeço que ninguém esperava. Antes de começar, me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história emocionante. Coloca o nome da sua cidade ou país. E se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance, já se inscreve no canal Sentimentos à Tona e ativa o sininho para não perder nenhuma história que faz o coração bater mais forte. Amanhã parecia comum na mansão de Caio Antunes. O silêncio reinava absoluto entre as paredes de vidro e mármore, refletindo o vazio de uma vida construída sobre conquistas frias. O luto pela esposa morta transformara o lugar num mausoléu de luxo, onde nem o sol conseguia aquecer a alma do dono. Ele caminhava lentamente pela sala quando ouviu a campainha tocar, um som quase esquecido por ali. Com passos impacientes, abriu a porta sem imaginar que seu passado o esperava do outro lado. Diante dele estava uma mulher exausta, com o rosto marcado por noites sem dormir e o corpo curvado pelo peso da fome. Ao lado dela, escondida por entre as pernas da mãe, uma menina de olhos assustados e rosto pálido segurava firme sua mão. A mulher pediu licença com voz fraca, dizendo que só queria limpar a casa em troca de um prato de comida. Caio se preparava para dispensá-las com frieza, mas algo nos olhos da criança o fez congelar. Era como olhar para dentro de um espelho esquecido. O coração dele bateu mais forte. Havia algo de familiar ali, um eco vindo das ruínas do tempo. A mulher parecia saída de um sonho antigo, de um tempo em que ele ainda acreditava no amor verdadeiro. A menina, com os mesmos olhos que ele via no espelho todas as manhãs, trouxe um calafrio que percorreu sua espinha. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som do vento, como se até a natureza aguardasse o desenrolar daquele momento. A cena parecia saída de um pesadelo ou de uma segunda chance. Caio tentou falar, mas a voz não saiu. A imagem da criança grudada na mulher despertava uma dor antiga, enterrada sob contratos e cifras. Aquela mulher poderia ser? Seria possível? Ele observou o rosto cansado dela com mais atenção, tentando atravessar os traços envelhecidos pelo sofrimento, buscando ali vestígios de uma juventude que o acompanhava nos sonhos mais secretos. Seu corpo reagia antes da mente compreender. Havia algo grande acontecendo. Ele respirou fundo, sentindo o ar pesar dentro do peito. Aquela não era uma visita comum, nem um pedido qualquer. Era o destino batendo à sua porta, exigindo que ele respondesse por escolhas feitas há mais de uma década. Naquele instante, Caio entendeu. Sua vida estava prestes a mudar para sempre, e tudo começou com uma mulher faminta, uma criança assustada e um olhar que dizia tudo sem dizer uma palavra. Enquanto a presença da mulher e da criança ainda pulsava como um raio recém-caído, Caio sentiu a mente ser arrastada para o passado. Uma lembrança tão viva quanto dolorosa invadiu seu peito. Érica. O nome veio como um sussurro antigo, carregado de juventude e promessas. Eles eram jovens demais, sonhadores demais, e tinham um ao outro como única certeza. As imagens daquele tempo voltaram com uma nitidez cruel. Os dois sentados à beira do rio, dividindo sonhos como quem dividia o último pedaço de pão. Ele se lembrava de cada detalhe. O cheiro da terra molhada, os dedos entrelaçados, a maneira como ela o chamava de Caí, um apelido carinhoso que só ela usava. Érica era seu porto seguro, sua faísca de luz em um mundo de escuridão. E foi por isso que, quando surgiu a chance de uma bolsa na capital, ele prometeu voltar. Disse que seria apenas por um tempo, que voltaria para buscá-la e mudar o destino dos dois.
Ela acreditou. Ele também quis acreditar. Mas a capital era um redemoinho. O menino do interior foi tragado por um mundo de exigências, metas e pressões. A cada degrau profissional, mais distante ele ficava da promessa feita à mulher que o amava. As cartas dela, no início, traziam força. Depois, se tornaram cobranças silenciosas que ele não sabia como responder. Com o tempo, parou de abrir as mensagens. Enterrou Érica no mesmo lugar onde enterrou sua própria identidade. Ele dizia a si mesmo que fazia aquilo por ela, que era melhor deixá-la livre, que ela merecia alguém melhor. Mas era mentira, era medo, era covardia. Enquanto construía impérios, destruía silenciosamente o único amor verdadeiro que já tivera. Caio nunca foi sincero consigo mesmo sobre a razão de não voltar. Agora, com ela em sua porta, faminta, humilhada, ele era forçado a encarar a verdade. O passado não tinha apenas voltado. Ele invadira sua casa, olhara nos seus olhos e lhe jogara na cara tudo o que ele tentou esconder. A promessa quebrada que ele acreditava ter sido esquecida estava viva. E tinha um nome, um rosto, e talvez um pequeno reflexo de si mesmo escondido nos olhos daquela criança. Érica, com a voz embargada pelo cansaço e pela vergonha, apresentou-se apenas como alguém desesperada por trabalho. Para ela, aquele homem à porta era apenas mais um milionário entre tantos, com uma mansão onde talvez houvesse migalhas de dignidade para oferecer. Mas ao dizer seu nome, algo aconteceu. Caio estremeceu. O som daquela palavra, Érica, ecoou como um trovão em seu peito. Ele a reconheceu na hora. Mesmo sem a luz da juventude, mesmo com os olhos cansados, ela ainda era a mulher que ele jamais esquecera. Ele sussurrou o nome dela, rouco, quase sem acreditar. E ao ouvi-lo, Érica parou. Um silêncio incômodo tomou o ambiente, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Ela olhou de novo para aquele homem de aparência impecável, cabelo bem cortado, roupas caras, e por um instante viu o menino por trás da máscara do magnata. Os traços que conhecia tão bem estavam ali, escondidos sob camadas de tempo e poder. Um arrepio percorreu seu corpo. O impossível estava diante dela. O choque a fez recuar, puxando a filha com um gesto instintivo de proteção. O coração dela, que já havia sido estraçalhado pela ausência dele, agora pulsava em meio ao caos de sentimentos. Surpresa, raiva, incredulidade. Ela tentou negar o que via, mas os olhos não mentiam. Era ele, Caí, o homem que a jurou amor eterno, o homem que prometeu voltar e desapareceu. Mas foi a criança quem selou o destino dos três. Assustada com a tensão, a menina ergueu o rosto e olhou diretamente para Caio. E naquele olhar, ele viu o impossível tornar-se real. Aqueles olhos eram os dele, a mesma cor, o mesmo formato, a mesma profundidade. Ele sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A matemática era cruel. Ele partiu há 9 anos. A menina parecia ter 8. A verdade era brutal. Ela era sua filha. O mundo de Caio se partiu em 1000 pedaços. A morte de Beatriz, o vazio da mansão, a solidão. Tudo agora parecia consequência de uma vida construída sobre uma mentira. Ele não apenas abandonou um amor, abandonou uma filha. E naquele instante, o homem poderoso se transformou em ruína viva. Seu passado o encarava, sua verdade o esmagava. E tudo começou com um olhar de criança. O silêncio após a descoberta parecia eterno. Caio, ainda sem reação, tentou se aproximar, balbuciando palavras que nem ele conseguia ordenar. Mas Érica recuou. Seus olhos estavam cheios de uma dor que o tempo não conseguiu apagar. O reconhecimento não trouxe alívio, trouxe horror. Ela não queria vê-lo, não queria reabrir feridas, não queria sua piedade. E, principalmente, não queria depender dele, o homem que a fez perder tudo.
Ela segurou firme a mão da filha, agora tremendo. O instinto de sobrevivência falou mais alto que o desespero. Esqueça o que eu disse. Foi um engano. Vamos embora, filha. A voz saiu firme, mas o corpo dela denunciava o cansaço. Érica preferia enfrentar a fome, a rua, a solidão, do que aceitar a ajuda do homem que um dia prometeu o mundo e entregou o abandono. Sua dignidade era a última coisa intacta, e ela lutava para protegê-la com unhas e dentes. Caio, desesperado, tentou impedi-la. Não podia deixá-las ir. Não agora. Tocou no braço dela como quem segura um pedaço da própria alma. Pediu que ficassem. Argumentou sobre o sol forte, sobre a menina. Mas Érica foi categórica. Eu não quero sua ajuda. Não precisei de você por 9 anos. Não preciso agora. Aquelas palavras foram punhais em sua consciência. Ele, um homem capaz de mover mercados, agora era impotente diante da mãe de sua filha. Então veio o som que partiu qualquer resistência. Luna, a menina, começou a chorar, um choro fraco, cansado, com a sinceridade das dores infantis. Mamãe, minha barriga dói, sussurrou ela, a cabeça encostada no ombro de Érica. O coração da mãe se quebrou, as defesas ruíram, a raiva, o orgulho e a vergonha perderam força diante da fragilidade da filha. Ela não podia seguir andando com uma criança chorando de fome nos braços. Foi nesse instante que a decisão foi tomada, não por Caio nem por Érica, mas por Luna. Érica abaixou os olhos, respirou fundo e, sem dizer uma palavra, aceitou entrar. Caio abriu espaço. A porta da mansão se escancarou, e junto com elas entraram também a culpa, o passado e uma chance, talvez a última, de redenção. Atravessar o umbral daquela mansão foi para Érica como entrar em outra dimensão. O chão de mármore refletia seus passos sujos e cada detalhe da decoração, das esculturas às cortinas de linho, gritava que aquele lugar não era feito para ela. O contraste era violento, como se pobreza e riqueza estivessem cara a cara pela primeira vez. Luna, apesar do cansaço, olhava maravilhada para o teto alto, os lustres brilhantes e as paredes imensas. Para ela, aquilo era um castelo de contos de fadas. E Caio, por sua vez, sentia-se estranho em sua própria casa. A presença das duas mulheres revirava as estruturas do que ele conhecia como lar. Era como se fantasmas tivessem tomado forma e invadido os corredores frios. Ele correu até a cozinha nervoso, abrindo armários, pegando copos como se nunca tivesse feito isso antes. Preparou água e leite e voltou, tentando encontrar em pequenos gestos uma forma de compensar anos de ausência. Érica pegou o copo com as mãos trêmulas. A filha bebeu o leite com tanta sede que arrancou um nó no estômago de Caio. Ele se perguntou como alguém tão pequeno podia carregar tamanha privação. Observou as roupas modestas, a palidez da pele, a expressão exausta da menina. Era sua filha, e ele não sabia nem o sabor de sua voz. Era como se estivesse diante de uma vida que lhe fora roubada, por ele mesmo. Enquanto isso, Érica mantinha o olhar baixo, não por submissão, mas por defesa. Sentia-se uma intrusa em um mundo que a rejeitava. O sofá de couro era mais caro que todos os aluguéis que já pagara. Cada obra de arte, cada detalhe de luxo contava a história de um homem que vencera sem ela. E agora estava ali, diante dele, não como a mulher por quem um dia ele se apaixonou, mas como alguém que pedia abrigo. Nesse clima tenso e contraditório, uma nova figura cruzou a cena. Salomão, o mordomo. Seu rosto impassível congelou ao ver Érica e Luna sentadas na sala de estar. Seus olhos analisaram, julgaram, condenaram em silêncio. Aquela casa, antes regida por regras, agora era invadida por memórias e culpas. O conflito entre dois mundos acabava de começar, e ninguém sabia até onde ele iria explodir. Salomão, o mordomo de longa data da família Antunes, era mais que um empregado. Era um guardião das aparências. Vestido impecavelmente, com olhar severo e postura rígida, ele via sua função como a de manter a ordem e o prestígio da casa.
Por isso, ao encontrar Érica e Luna acomodadas na sala principal, sua expressão de contenção revelou mais que surpresa, revelava julgamento. Seu olhar atravessou Érica como um raio de escárnio silencioso, e Luna sentiu o desconforto mesmo sem entender por quê. Caio notou a tensão imediatamente. Tentou suavizar a situação, apresentando Érica como uma conhecida antiga e Luna como a filha dela. Mas Salomão não era ingênuo. Seus olhos afiados analisavam gestos, silêncios e olhares trocados. Ele percebeu algo mais profundo ali, algo que ainda não havia sido dito em voz alta, e como um cão de guarda silencioso, sentiu que sua autoridade invisível estava sendo ameaçada pela presença daquela mulher humilde e de sua filha. Érica percebeu o desconforto. Já tinha sido olhada assim muitas vezes na vida, com desprezo camuflado por cordialidade. O sorriso que Salomão forçou não alcançava os olhos. Cada movimento dele carregava um tom de superioridade, como se sua presença ali fosse um erro, um desvio na ordem natural das coisas. Para Érica, aquele ambiente estava longe de ser um lar. Era um campo minado de etiquetas e olhares afiados. Luna, apesar da fome e do cansaço, tentou se aproximar de Salomão com a inocência de uma criança que ainda acredita na bondade. Mas ele se afastou com gentileza calculada, como quem evita sujeira no tapete. Caio observou tudo em silêncio, o sangue fervendo por dentro. Ele conhecia bem Salomão. Sabia que, apesar de leal, o mordomo carregava preconceitos velados que se manifestavam com elegância cruel. Naquele instante, Caio tomou uma decisão. Aquela casa precisava de uma nova ordem. Não bastava abrir as portas, era preciso reescrever as regras. Ele ergueu a voz e pediu que Salomão preparasse o quarto de hóspedes para Érica e Luna. O choque foi visível. Salomão hesitou, os olhos arregalados, mas obedeceu. E ao subir as escadas, murmurou algo inaudível, deixando claro que a guerra de silêncios apenas começara. O jantar foi servido pontualmente às 8, como sempre. Mas naquela noite nada era como antes. A mesa longa, acostumada a receber políticos, empresários e celebridades, agora abrigava uma mulher de olhar cansado e uma menina sonolenta, vestida com roupas simples. Salomão colocou os pratos com movimentos precisos, mas frios. Caio tentava manter a calma, mas por dentro estava em erupção. Era como se cada garfada carregasse um pedaço da culpa que o corroía. Luna faminta comia em silêncio, os olhos brilhando diante da fartura. Érica, por sua vez, pegava o talher com hesitação, como quem teme quebrar algo caro demais para ser substituído. Caio observava cada gesto delas com olhos atentos e mente acelerada. O passado, o presente, o que fazer dali para frente, tudo batia à sua porta como pratos batendo sobre a toalha de linho. Era impossível fingir normalidade. Foi durante o prato principal que Érica rompeu o silêncio. Com voz baixa, mas firme, perguntou: "Você sabia de mim? De nós?" Caio engoliu seco. Não sabia como responder. O tempo não apaga uma ausência. Ele disse que não, que nunca recebeu notícias, que as cartas talvez tenham sido perdidas. Mas ela sabia. Sabia que ele fugiu, que se escondeu atrás de desculpas e sucesso. As palavras que ela não disse pesaram mais que as que disse. A tensão aumentava. Salomão, fingindo não ouvir, se retirou. Luna, inocente, sorriu ao falar que o suco era o mais gostoso que já tinha tomado. O contraste era brutal. Uma criança feliz em meio a um campo de batalha emocional. Caio se levantou, andou até a janela e ficou ali, de costas, respirando fundo. Se eu soubesse... Começou, mas não terminou. Porque, no fundo, ele sempre soube. Só escolheu não procurar. Naquele jantar, nenhuma decisão foi tomada, mas as feridas foram abertas, e onde há sangue, há também a chance de cura, ou de mais dor. O relógio marcava 21:12, quando Luna bocejou e pediu para dormir.
Érica a pegou no colo. Caio ofereceu ajuda. Ela recusou. Subiram em silêncio, e ele ficou ali, sozinho, encarando o prato cheio que não teve coragem de terminar. Pela primeira vez em anos, o gosto do poder parecia amargo. Na manhã seguinte, Caio despertou mais cedo que o habitual. Passou a noite em claro, revendo mentalmente todos os caminhos que o levaram àquela encruzilhada. Ao caminhar até seu escritório, tropeçou em uma caixa antiga caída ao lado da estante. Era o acervo pessoal de Beatriz, sua falecida esposa. Movido por impulso, começou a revirar os papéis em busca de alguma distração. E encontrou muito mais do que esperava. Entre os documentos, um envelope pardo com a caligrafia de Beatriz o fez estremecer. Dentro dele havia cópias de cartas antigas, as mesmas cartas que Érica dizia ter enviado. Beatriz as havia escondido. Junto das cartas, um bilhete curto, escrito à mão. Ela não era boa para você, eu precisava te proteger. Caio sentiu o mundo desabar sob seus pés. A traição que tanto temia não veio de Érica. Veio de quem ele mais confiava. No fundo da caixa havia ainda uma pasta preta, selada. Era o testamento de Beatriz. Curioso, ele abriu o documento com as mãos trêmulas. Ali, em cláusula expressa, constava um segredo que mudaria tudo. Beatriz havia deixado metade de sua herança para a criança que porventura venha a ser filha de Caio, nascida antes de nosso casamento, caso ele venha a encontrá-la um dia. A frase era clara. Beatriz sabia, e mesmo assim tentara apagar aquela parte da história. Mas no último instante deixara uma brecha, uma chance de reparação. Caio, tomado por uma mistura de culpa, raiva e alívio, percebeu que agora tudo estava nas suas mãos. O destino de Luna, de Érica e até o dele próprio dependia do que ele faria a seguir. Respirando fundo, Caio pegou o envelope, os papéis, o testamento e desceu. Érica estava na cozinha, preparando café com o pouco que encontrara. Ele a observou por um instante antes de dizer qualquer coisa. Depois, colocou os documentos sobre a mesa e disse, com voz firme mas baixa, "Você precisa ver isso." Luna estava no jardim dos fundos quando Caio se aproximou. Ela brincava com gravetos e flores caídas, como quem transforma o mundo com as próprias mãos. Ele parou a alguns metros, observando a filha em silêncio. Nunca havia se sentido tão nervoso diante de alguém tão pequeno. Não sabia como iniciar a conversa, como preencher o vazio de anos em um só instante. Mas Luna facilitou. Olhou para ele e sorriu. Ele se ajoelhou devagar, como quem pede perdão antes mesmo de falar. "Posso brincar com você?" perguntou. Ela assentiu, e Caio sentou ao lado dela na grama, ignorando o terno caro e o chão úmido. Durante minutos, não houve palavras. Apenas o som dos passarinhos, das risadas suaves e do toque tímido entre pai e filha, que estavam se reconhecendo pela primeira vez. Érica observava de longe, da varanda. Os olhos marejados, o peito apertado. Aquela cena era tudo o que ela sonhara e temera ao mesmo tempo, porque ali havia beleza, mas também o risco de uma nova decepção. Luna, por sua inocência, não carregava os mesmos medos. Apenas seguia o coração, e o coração dela dizia que aquele homem era seguro, familiar. Caio contou histórias, inventou nomes para as flores, fingiu ser um gigante preso num castelo encantado. Luna ria alto, sem reservas. Cada gargalhada dela era uma rachadura no muro que ele mesmo construiu ao longo dos anos. Pela primeira vez desde a chegada delas, ele sentiu que talvez houvesse perdão. Talvez ainda fosse possível ser pai, não apenas no papel, mas na alma. Antes de entrarem, Luna segurou a mão dele. "Você vai embora também?" perguntou. Caio engoliu em seco. "Não, meu amor, agora eu fico." Foi a primeira vez que ele a chamou assim, e foi a primeira vez que ela o olhou como pai.
Os dois se abraçaram e o jardim inteiro pareceu silenciar para não interromper aquele reencontro de almas. Nos dias seguintes, a casa começou a ganhar um ritmo diferente. O silêncio formal deu lugar a sons mais leves, passos apressados de Luna pelos corredores, o tilintar de xícaras compartilhadas na cozinha e até risadas tímidas entre Caio e Érica. O ambiente foi se aquecendo como uma lareira que pouco a pouco vence o frio de uma casa antes congelada por memórias, ausência e orgulho. Caio passou a acompanhar Luna na escola, buscando retomar o tempo perdido com gestos simples. Levava-a até o portão, segurava sua mochila e esperava ansiosamente seu retorno. À noite, lia para ela com voz trêmula e coração cheio. Para Érica, esses pequenos gestos não eram apenas bonitos, eram transformadores. Era como ver um homem se reconstruindo a partir do amor. Érica, por sua vez, começou a cuidar do jardim. Não por obrigação, mas como terapia. As flores pareciam responder ao toque de suas mãos, florescendo com intensidade. Caio a observava de longe, encantado com a serenidade que ela trazia. Era como se, ao regar as plantas, ela também estivesse regando as feridas antigas. Salomão, mesmo relutante, passou a cumprimentá-la com mais respeito, ciente de que algo havia mudado. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos, Luna disse: "Papai, eu sonhei que a gente era uma família de verdade." A frase pegou Érica de surpresa e Caio sorriu com os olhos marejados. Era apenas uma criança, mas parecia entender tudo. Naquele instante, os três se olharam e souberam que uma nova história estava sendo escrita. Não sem dor, mas com verdade. O testamento de Beatriz foi entregue ao advogado da família e os trâmites começaram. Caio decidiu fazer mais do que cumprir uma cláusula jurídica. Ele queria fazer parte da vida de Luna. Assumiu publicamente a paternidade, enfrentou críticas da alta sociedade e reescreveu sua própria história com coragem. Porque agora ele sabia, nada valia mais do que o amor que renasce. A notícia da paternidade assumida por Caio não demorou a ecoar entre os corredores dourados da elite paulistana. Os jantares se tornaram arenas de comentários venenosos e os olhares que antes o admiravam agora o julgavam em silêncio. A família Antunes, até então símbolo de tradição, viu-se no centro de uma tempestade social. As colunas sociais exploravam o escândalo com prazer, expondo fotos de Érica e Luna e insinuando que ela havia planejado tudo desde o início. O pai de Caio, Henrique Antunes, convocou uma reunião tensa no antigo casarão da família. Seu rosto, enrugado pela idade e pelo orgulho, estava mais rígido do que nunca. "Você destruiu o nome que levei décadas para construir", disse ele, sem levantar a voz, mas com um peso que esmagava. Caio, no entanto, permaneceu firme. Pela primeira vez, ele não buscava aprovação, buscava justiça. Érica, por sua vez, foi alvo de convites hipócritas, sorrisos falsos e olhares carregados de desprezo. Nas ruas do bairro Nobre, murmuravam sobre sua origem, sua roupa, até sua forma de falar. Mas ela não recuou. Segurava a mão de Luna com mais força, como quem diz ao mundo: "Estamos aqui e não vamos embora." Luna também sentiu a mudança. Na escola, algumas mães passaram a tratá-la com frieza. Outras crianças repetiam frases que ouviam em casa. Mas ela encontrava em Caio um porto seguro. Alguém que agora fazia questão de estar presente em cada reunião, em cada manhã, em cada proteção necessária. E enquanto os salões ricos se enchiam de sussurros, a casa de Caio se enchia de vida. Porque onde muitos viam escândalo, ele via uma segunda chance. Onde o mundo via desonra, ele via redenção. E aos poucos, aquele homem que sempre viveu para manter uma imagem, começou a viver para proteger o que realmente importava. Certa tarde, enquanto Érica regava o jardim e Luna fazia deveres na varanda, Caio chegou com um envelope nas mãos e um brilho nervoso nos olhos.
Era um convite formal, selado com o brasão do Instituto Filantrópico Monte Azul, uma das organizações mais respeitadas de São Paulo, especializada em ações sociais e programas educacionais. Caio explicou que fora convidado para palestrar sobre responsabilidade social e que gostaria de levar Érica com ele, como companheira. Como símbolo de transformação, Érica, surpresa, hesitou. Não se sentia preparada para aquele tipo de exposição. Ainda se via como a mulher que dormia em abrigos e evitava espelhos. Mas Caio insistiu. Você é o exemplo que eles precisam ouvir. Sua história não é um erro, Érica. É uma ponte. As palavras dele ecoaram por dentro, abrindo espaço onde antes havia vergonha. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de ser ouvida. Não como vítima, mas como força. No dia do evento, Érica vestiu um conjunto simples, elegante e discreto. Luna ficou sob os cuidados de Salomão, que, a contragosto, aceitou a missão. No auditório lotado, Caio subiu ao palco e começou seu discurso contando sua própria queda, e como uma mulher esquecida pelo sistema, o fez reencontrar sua humanidade. Depois, convidou Érica ao palco. As palmas vieram tímidas e depois cresceram. Ela falou com voz firme, mãos trêmulas e olhos brilhando. Contou sobre a fome, a solidão e o medo, mas também falou de esperança, de recomeços, de amor. O impacto foi imediato. Vários presentes se aproximaram depois do evento, oferecendo parcerias, projetos, apoio. Érica não sabia como reagir, mas Caio apertava sua mão como quem diz: acredite, você merece. Na volta para casa, Luna correu ao encontro da mãe com um desenho nas mãos. Ela, Érica e Caio juntos, embaixo de um sol amarelo enorme. Era simples, mas para Érica era tudo. Aquela noite foi diferente. Não houve dúvidas, nem mágoas, só silêncio confortável e a certeza de que o futuro, embora incerto, finalmente estava ao alcance. Era uma manhã chuvosa quando o interfone tocou. Salomão atendeu e voltou pálido para a sala. Tem alguém lá fora, dizendo que precisa falar com a Érica, urgente. Caio foi até o portão. Do outro lado da grade, encharcado, estava Vinícius, o ex-companheiro de Érica e pai biológico de Luna. O homem que desapareceu anos atrás, deixando dívidas, promessas quebradas e feridas abertas. Agora ele voltava, dizendo estar arrependido. Érica, ao vê-lo, sentiu o chão se abrir. O corpo tremia, mas os olhos estavam firmes. Vinícius tentou se aproximar, dizendo que soube pela televisão que Luna era filha de um homem rico e que queria reconstruir sua família. A voz mansa e o sorriso falso não enganavam mais. Caio interveio, protegendo Érica e deixando claro que ali ninguém precisava de salvador, e muito menos de oportunista. Vinícius, irritado, insinuou que poderia complicar a vida de todos se não fosse ouvido. Falou em direitos, em reconhecimento, em justiça, mas Érica não cedeu. Enfrentou o passado com a força de quem já sobreviveu ao pior. Você não tem ideia do que significa ser pai, porque pai não abandona, não ameaça, não aparece só quando convém. A discussão terminou com a polícia sendo chamada. Caio registrou uma ocorrência de ameaça e um advogado da família Antunes foi acionado para garantir que Vinícius não tivesse nenhum espaço legal para interferir na vida de Luna. Era o fim de um ciclo sombrio, mas também o começo de outro, agora com Érica no controle de sua própria história. Naquela noite, depois que Luna dormiu, Érica e Caio ficaram na varanda em silêncio. Não era mais medo o que pairava entre eles. Era alívio. Vinícius havia retornado como um fantasma, mas eles já estavam vivos demais para se deixarem assombrar. A repercussão do evento no Instituto Monte Azul foi maior do que qualquer um poderia prever. Nos dias seguintes, Érica foi mencionada em portais de notícia, blogs sociais e até em programas de rádio locais. Sua história comoveu não apenas pela superação, mas pela dignidade com que ela falava sobre dor e recomeço. Na sala de estar da casa de Caio,
As reportagens se acumulavam, mas Érica continuava a mesma, cuidando do jardim, ajudando Luna com as lições, mantendo os pés no chão. Foi numa quarta-feira, logo após o almoço, que o telefone fixo da casa tocou. Salomão atendeu e franziu a testa. Era da produção do programa Gente que Inspira, um dos talk shows mais assistidos do país. Eles queriam Érica como convidada, não por pena, nem por sensacionalismo, mas como exemplo de força e transformação. Caio olhou para ela em silêncio, aguardando a resposta. E Érica, pela primeira vez, disse sim, sem hesitar. No dia da gravação, Érica foi acompanhada de Caio e Luna. Os bastidores eram movimentados, cheios de luzes, câmeras e gente apressada. Mas ela manteve a calma. Quando entrou no estúdio, o público aplaudiu de pé. A apresentadora a recebeu com um abraço afetuoso e, durante a entrevista, Érica falou como nunca antes. Contou sua trajetória sem se vitimizar, destacou o apoio que recebeu e emocionou até os câmeras com sua serenidade. Ao final da gravação, uma matéria especial foi anunciada. A produção havia visitado o abrigo onde Érica viveu por meses, colhido depoimentos de pessoas que cruzaram seu caminho e mostrado a realidade por trás de tantas outras histórias invisíveis. A repercussão foi imensa. Hashtags com seu nome subiram nas redes sociais. Grupos de apoio à mãe solo começaram a se mobilizar. E o nome de Érica passou a ser sinônimo de coragem. Na volta para casa, Luna cochilou no colo de Caio. Érica olhava pela janela do carro em silêncio, sentindo que algo dentro dela havia mudado para sempre. Não era sobre fama, era sobre voz, sobre lugar, sobre existir plenamente, sem precisar pedir licença. Na semana seguinte à entrevista, Érica recebeu uma proposta tentadora. Uma ONG internacional ofereceu uma bolsa completa para estudar gestão de projetos sociais na Europa. Era uma oportunidade única, com tudo pago, incluindo moradia e ajuda de custo. Mas o curso duraria um ano inteiro e significava partir, deixar Luna, deixar Caio, deixar tudo o que ela estava começando a construir com tanto esforço e carinho. Durante dias, Érica ficou em silêncio. A casa voltou a ser tomada por um ar de expectativa silenciosa. Luna, mesmo sem entender tudo, percebia a tensão nos olhos da mãe. Caio, respeitoso, não pressionava, mas sofria. Ele sabia que não podia pedir que ela ficasse, mas também sabia que a vida sem ela havia perdido o gosto. Foi então que ele decidiu agir, não com palavras, mas com atitude. Caio contratou uma equipe de advogados e montou, junto com Érica, um projeto social em nome dela, um centro de acolhimento para mães solo e crianças em situação de risco. O espaço teria o nome de Beatriz, não como homenagem à mulher que o escondeu do passado, mas como símbolo de transformação, de recomeço. Ele mostrou tudo a Érica, com os olhos cheios de esperança. Você não precisa ir embora para mudar o mundo. Pode começar aqui. Érica chorou. Por tudo. Pela dor, pela luta, pelas perdas. Mas também por sentir pela primeira vez que tinha escolha. Que não precisava fugir para ser grande. Que ali, ao lado de Luna e de Caio, havia amor, propósito, missão. Ela recusou a bolsa e aceitou outra coisa. Um pedido simples feito por Caio na varanda ao pôr do sol. Fica comigo. Casa comigo. Vamos criar a Luna juntos como ela merece. O casamento foi discreto, no jardim da mansão, cercado apenas por quem realmente importava. Salomão, emocionado, levou as alianças. Luna entrou com flores nos cabelos e um sorriso iluminado. E Érica, vestida de branco, caminhou até Caio com a certeza de que sua história não foi escrita pela dor, mas pela coragem. Ali, naquele altar improvisado, nasceu uma família que ninguém esperava, mas que o destino escreveu com perfeição. Essa não é apenas uma história de amor. É a prova de que mesmo quando tudo parece perdido, a vida pode recomeçar, onde menos se espera, com quem mais se precisa. Porque às vezes
É no fundo do poço que a gente encontra a mão certa para nos puxar de volta à luz. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Sentimentos à Tona. Ative as notificações para não perder os próximos capítulos de superação, reencontro e emoção verdadeira. Compartilhe esse vídeo com alguém que acredita que o impossível pode acontecer e que todo coração merece uma segunda chance.